E nós temos então a tríade, né, o Alcorão, o Hadith e também a biografia de Maomé, que foi escrito bem tempos depois que Maomé morreu, com certeza. A melhor tradução que tem é a tradução do Ibn Ishaq, e então essa sura é muito a mais famosa de todas. Existem outros livros que falam sobre a vida de Maomé. O que que fala a Sira? As Siras, elas falam a Sira fala basicamente da caminhada de Maomé, dando a ênfase às batalhas que Maomé teve. Ele já está em Medina, né? Então ali que ele recebe as revelações de combate, segundo a crença do Islã. E aí tem fontes interessantes para a gente olhar, que estão aí na Sira. E vamos observar aqui, né? Existem três batalhas interessantes falados aí na biografia de Maomé, e eu queria falar na batalha de Banu Qurayza, no ano 627. Fala da batalha de Badr, da batalha de Banu al-Nadir e da batalha de Banu Qurayza. Então, quando você lê a biografia de Maomé, você vai ver aí falando dessas batalhas. O que que a Sira fala da batalha de Banu Qurayza? Então, a gente vai ver aqui uma ideia. Então, olha só. Então, a tribo Banu Qurayza se rendeu e o apóstolo os confinou em Medina, no bairro de Dular Harith, uma mulher de Al-Najjar, uma mulher de Al-Najjar. Então, confinou em Medina, no bairro, né, essa mulher aqui que recebeu. Então, o apóstolo foi ao mercado de Medina, que ainda é seu mercado hoje, a tradução aí, cavou trincheiras. Então, ele mandou chamá-los, aqueles que estavam da tribo de Banu Qurayza, que se rendeu, né? E ele decepou as cabeças naquelas trincheiras à medida que eram trazidas para ele em grupos, em lotes. Então, o que que o Maomé fez? Ele ganha a batalha, ele entra nessa região, as pessoas se rendem e ele faz uma vala e ele vai chamando os prisioneiros ali e ele vai cortando a cabeça daqueles que vinham chegando. Então, foram decapitados. Entre eles estava o inimigo de Alá, uh, Huyai Akhtab e Kab Assad, seu chefe. Diz o texto, eram 600 ou 700 ao todo, embora alguns calculem que sejam 800, 900. Como estavam sendo levados em grupos para o apóstolo, eles perguntaram a Cabe o que ele achava que seria feito com eles. Ele respondeu: Você nunca vai entender. Você não vê que o invocador nunca para e aqueles que são levados não voltam? Por Alá é a morte. Isso continuou até que o apóstolo acabou com eles. Então, esse texto está dizendo o seguinte, que judeus que pertenciam, lembrar que existiam vários judeus que moravam na Península Arábica, ali já há alguns 4, 5 séculos. Muitos deles fugiram lá tempos atrás, do ano 70, a dispersão dos judeus. Muitos foram para a Península Arábica, ficaram ricos, com posses. O que se sabe é que Maomé tentou convencer os judeus a seguirem a nova religião. Os judeus eles não abriram mão, continuaram seguindo, fazendo as orações em direção a Jerusalém e seguindo o judaísmo. E isso quando Maomé ele entra nessa tribo de judeus, ele já sabe que eles não vão se curvar, não se curvaram diante da nova religião, não se tornaram seguidores, não se tornaram muminun, continuaram kafir. E o que a gente sabe é que cerca aí 600, 700, alguns dizem 800, 900 foram decapitados. Foi feita uma vala e cortaram a cabeça de todos eles. Então isso é o que conta aí. Bom, indo para as considerações finais, nós falamos das fontes de teólogos islâmicos, do Ibn Taymiyyah, falamos do Said Qutb, depois nós fomos para as fontes dos livros. Falamos das fontes do Alcorão, as fontes do Hadith e as fontes da Sura. Então, algumas considerações finais. A maioria dos muçulmanos não tem mentalidade radical, mas estão abertos a mudar de ideia. Não esqueça que sextas-feiras eles vão para as mesquitas, eles ouvem os imãs, os sheiks pregando. Dependendo da cabeça do sheik e da mensagem,
eles vão tender para uma linha mais moderada ou para uma linha mais radicalizada. O Alcorão traz textos de paz e textos de guerra. Então, isso é muito complicado, porque depende da mão de quem cai. Ele vai dar prioridade para a paz, para ser mais moderado, para aplicar o Islã para os dias de hoje, ou aplicar o Islã para os dias de hoje, mas através da expansão, através da guerra. Bom, o Hamas bebe dessas fontes. O Hamas bebe de Ibn Taymiyyah. O Hamas bebe de Said Qutb. O Hamas bebe desses textos corânicos, desses textos do Hadith e desses textos que nós mostramos da Sira. Agora, como cristão, como igreja, é importante nós sabermos isso. Primeiro, para sabermos que não há negociação em dizer que, a não ser dizer que o Hamas é um grupo terrorista, sim. Entender que o Hamas não representa os árabes. O Hamas não representa os palestinos. É um grupo, eles são muçulmanos? São. Mas representam todos os muçulmanos? Não. E é uma ideologia. Uma ideologia só se combate com outra ideologia. Então, como cristão, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no poder da oração. Eu creio que pessoas são transformadas quando elas entram em contato com a palavra. Eu creio que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu digo que amar ao inimigo, esse amor bíblico, é o único caminho para a gente construir essa teologia da reconciliação, uma teologia de paz, uma teologia acreditando na transformação. Deus está trabalhando, Deus está salvando membros do Estado Islâmico, membros do Boko Haram, membros do Al-Shabaab, membros do Al-Qaeda e membros do Hamas. Esta é uma realidade. Então, nós temos que fortalecer as nossas orações. Não cabe a nós sermos a favor de A ou de B politicamente, mas sabemos da realidade, sim, que há uma guerra entre Israel e o Hamas. Não Israel contra os árabes, não Israel contra palestinos. Então, a ideologia só se combate com outra ideologia. Então, é orar e pedir a Deus que as pessoas que estão próximas desses homens radicalizados, que fazem as ações, ou que pensam em fazer, que Deus coloque cristãos, que nos coloquem próximo a essas pessoas e que nós possamos mostrar o amor, esse amor incondicional, o Deus que ama, o Deus que converte, o Deus que transforma o coração. Então, essa tem que ser o nosso papel como igreja. Então, ideologia só se combate com ideologia. A nossa ideologia é Cristo. A nossa ideologia é que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa ideologia é que Deus amou o mundo. Deus ama a todos os pecadores. Ao contrário de Alá, no Islã, que ama somente as pessoas que fazem o bem e que não fazem transgressões. O nosso Deus é um Deus relacional. Nosso Deus, ele vem ao encontro. Adão, onde você está? O nosso Deus, ele traz o cordeiro para que Abraão não sacrificasse Isaac. O nosso Deus, ele traz uma solução para Moisés, para colocar sangue nos umbrais da porta, para o anjo da morte, quando passar, não entrar na casa e não levar, não ceifar a vida dos primogênitos. Então, nós estamos falando de um Deus que vem ao encontro. O nosso Deus é um Deus que vem ao encontro. Quando João Batista está batizando ali, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacrifício, né? O homem que passou por esse mundo, 100% homem, 100% Deus, em que não pecou, em que morreu na cruz por nossa causa, ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando eu estive em Israel, eu estive ali no túmulo e olhar aquele túmulo vazio e pensar que toda a minha vida foi mudada por causa desse túmulo vazio. Deus abençoe.